Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao Estimulação Precoce em Casa. Aqui nesse canal você encontra informação sobre o desenvolvimento infantil, maternidade atípica, brincadeiras estimulantes e muito mais. E o vídeo de hoje eu vou explicar em detalhes uma dúvida de uma aluna minha de mentoria individual. Fica aqui para assistir. Muitas mães de crianças com atraso de desenvolvimento têm uma preocupação em comum: saber quando a criança vai aprender a fazer isso ou aquilo. Quando a criança vai começar a andar, quando a criança vai começar a falar, quando a criança vai aprender sobre letras e números, quando a criança vai fazer contato visual, quando a criança vai desenvolver as habilidades esperadas, para a primeira infância e, enfim, a vida como um todo. A verdade, gente, é que a gente não tem essa resposta. Não dá para saber quando e o que uma criança atípica vai desenvolver. Também não dá para saber se ela não vai desenvolver. Então é muito bom pensar dessa forma também, A gente só sabe que a criança tem um potencial, que a gente não sabe qual é, mas que para ela desenvolver esse potencial, o único caminho é estimular, E é isso que eu tento trazer para vocês, essa clareza dessa informação de que se você for um potencializador do desenvolvimento do seu filho, juntamente com os terapeutas, juntamente com a escola, as chances dele se desenvolver é muito maior. Isso é a única coisa que a gente sabe, a gente tem que acreditar e a gente tem que realmente focar nisso. Mas e quando a criança não desenvolve? Por que será? Bom, tem vários motivos, O primeiro deles é a limitação da própria criança, De fato, vão ter coisas que ela não vai conseguir aprender. Na verdade, a gente tem que saber disso, a gente tem que lidar com isso. Mas a gente não sabe o que são essas coisas, como eu já falei no começo. Só que também a gente tem que pensar que às vezes a criança não desenvolve porque ela não está pronta para aprender aquilo. E foi esse o meu papo com a minha aluna de mentoria. Muitas vezes a criança está sendo estimulada a uma habilidade que ela não tem uma habilidade pré-requisito para aquilo. Ela não aprendeu a base para ela conseguir chegar naquele lugar. É como se ela estivesse pulando etapas. E no desenvolvimento infantil a gente não pode pular etapas, porque cada habilidade aprendida, ela é como se fosse uma pecinha no quebra-cabeça. Ela é como se ela fosse uma grande escada com vários degraus. A gente tem que passar por aquela habilidade para a gente conseguir chegar em outra, entende? Então, o exemplo que eu dei para ela, inclusive esse trechinho da mentoria, eu cortei e coloquei lá no meu Instagram. Se você não me segue ainda, assim que você terminar esse vídeo, corre lá para me seguir no @estimulação precoce. Eu falava exatamente o seguinte para ela. Era uma criança que não aprendia pareamento. A mãe já estava lá, os terapeutas também, estimulando o pareamento com a criança por vários meses. E ela parecia não entender absolutamente nada. Muitas vezes a criança demora para aprender uma habilidade, mas se você enxergar ela com um binóculo, você consegue ver que ela, todos os dias, está um pouco mais desenvolvida em relação ao dia anterior. Ela ainda não chegou lá, ela ainda não aprendeu 100%, mas você consegue ver que ela está aos poucos melhorando, naquele ponto. Mas às vezes a criança simplesmente ela não passa dali, ela está parada, ela realmente não aprendeu nada. Nesse momento a gente tem que dar um passo para trás e olhar o desenvolvimento global dela. Será que essa criança tem as habilidades pré-requisito para essa habilidade que ela está sendo estimulada? Será que não tem etapa sendo pulada? Então, o exemplo da minha aluna foi exatamente o seguinte. Ela estava tentando estimular a criança a aprender o pareamento de cores, mas ela não reconhecia as cores. Então, para você combinar as cores, para você parear vermelho com vermelho, azul com azul, amarelo com amarelo, ela precisa antes entender o que é o conceito daquilo. No caso das cores, ela saber as cores. Então, antes de parear as cores, é importante que a criança saiba o que são as cores, Então, quando você aponta para um verde e ela responde verde, ou quando você pergunta a ela que cor é essa, ou me mostra o verde, ela vai te dizer qual é. Se tiver duas cores e você perguntar qual dessas é o azul, ela vai apontar para o azul? Se ela ainda não faz isso, ela não tem a habilidade pré-requisito para depois conseguir combinar as duas cores. São habilidades diferentes. E aí ela me perguntou, mas Marina, será que
eu estimulando o pareamento, ela não vai aprender sobre as cores? Não, ela pode inclusive decorar que o vermelho vai junto do vermelho, mas se você por acaso perguntar, filha, vai buscar a meia vermelha, ela não vai saber. Porque ela não conseguiu aprender a definição do que é o vermelho, entende o que eu tô querendo falar? Então é muito importante você que tá me vendo agora nesse vídeo e tá pensando aí em uma habilidade que você tá tentando estimular com o seu filho por muito tempo e ele parece não aprender, vê se ela tem, né, se essa criança tem as habilidades fundamentais para isso acontecer. Agora eu vou contar um caso nosso, tá? Um caso de experiência própria. Bernardo, quando tinha um ano e meio, a fisioterapeuta sugeriu que a gente começasse a usar um andador com ele, um andador pediátrico, porque ele começou a se sentir interessado naquele andadorzinho de brinquedo, de empurrar. Então vamos profissionalizar isso, né? Vamos dar um andador pediátrico para ele. E não funcionou de jeito nenhum. Ele não tinha força para ficar ali, ele não tinha postura para ficar ali. A gente tentou por 2 meses e não melhorava, ele realmente não se adaptou. Então a gente deu um passo para trás, né? E passamos 1 ano estimulando somente força no core, né? Que é a região abdominal. Tanto a região abdominal quanto a região lombar. Então, essa parte da cintura, ela é uma parte muito responsável para a gente manter a nossa postura. E se a criança não tem uma postura, se ela não tem força nessa região, vai ser muito difícil ela se manter em pé, dela ter equilíbrio, né? É um conjunto de coisas. Então, foi importante a gente ter usado o andador e visto que ele não estava pronto. Foi muito importante para ele desenvolver as habilidades e ficar pronto para então conseguir usar o andador. E foi isso que fizemos. A gente passou 1 ano só trabalhando essa questão da musculatura e atividades para o equilíbrio. E aí, em janeiro do ano seguinte, a gente introduziu outro andador pediátrico e com 4 meses o Bernardo começou a andar sozinho. Ele não só se adaptou ao andador com mais rapidez, como também foi só um degrau para que ele conseguisse, de fato, o resultado final, que seria andar sozinho. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês nesse vídeo, para que vocês reflitam, é isso. Tem alguma habilidade que você está estimulando há muito tempo o seu filho e ele parece não aprender? Dá um passo atrás. Tenta entender quais são as habilidades anteriores a isso e se ele tem essas habilidades anteriores. Trabalha elas se ele não tiver e depois você volta para o outro objetivo. Dessa forma ele vai ter uma base boa para conseguir sempre estar subindo degrau por degrau e chegando no objetivo final, que é ter as habilidades necessárias para que ele tenha qualidade de vida, ele seja uma pessoa feliz, ele seja uma pessoa que consiga aprender e viver nesse mundo, né, com todos os direitos que toda criança tem. Tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, deixa uma mensagem aqui pra mim nos comentários que eu faço questão de responder vocês. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar no seu Instagram e seguir o canal para sempre receber os vídeos em primeira mão, as notificações dos vídeos em primeira mão. Um beijo, muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!